Graças a Deus, graça e paz a todos, que o Deus da paz possa nos abençoar, que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que nos deixou esta palavra como manual de vida, possa iluminar os nossos pensamentos. Nós vamos aqui meditar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo tem falado forte ao meu coração. O Espírito Santo tem nos dado entendimento, compreensão dessa palavra, e nós queremos transmitir esta palavra a você. Aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, através de uma busca a Ele, através de uma entrega, nós queremos transmitir a você, porque o mais interessado em salvar a sua vida é o Espírito Santo. Ele quer que eu e você conheçamos profundamente os mistérios desta palavra e obedeçamos todos para que possamos morar no céu junto com Ele. Então, se você não é inscrito nesse canal, faça isso, por favor. Vamos orar a Deus e pedir a Ele que ilumine os nossos pensamentos, ilumine o nosso intelecto, para que possamos compreender esta palavra. Feche os seus olhos, por favor. Pegue a sua Bíblia, se você estiver aí. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, te pedimos agora que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, que o Senhor venha, meu Deus, destravar a nossa mente espiritual, abrir os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que possamos ver não somente a letra, mas ler a Tua palavra, ouvir com os ouvidos espirituais e compreender com a mente espiritual de Cristo que há em nós. Então destrava a nossa mente. Aonde estiver chegando a minha voz, chega o poder para destravar a mente desse ouvinte, desse leitor, para que ele possa compreender as Tuas vontades concernente à palavra de Deus para as nossas vidas. Eu entrego nas Tuas mãos este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, tá? No Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 3, tá? Já do versículo 1, ele vai falar o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos bem que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu,
o Filho do Homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que palavra gloriosa! Que palavra poderosa! Irmãos, essa palavra, ela é o retrato daquilo que é as igrejas hoje, no nosso tempo atual. Nicodemos é um retrato de muitos membros que estão dentro da igreja, sabem que Jesus é o Salvador, sabem que Jesus é Filho de Deus, sabe que Jesus tem poder para curar, para libertar, sabe que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas não se entregam às suas vidas como tem que ser entregue para que possam entrar no reino dos céus. Nicodemos aqui, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque ele diz aqui: mestre, eu sei que tu és rabi vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses milagres se Deus não for com ele. Então Nicodemos sabia, Nicodemos recitou essas palavras, falou isso para Jesus, por quê? Porque ele viu os milagres de Jesus, mas ele não entendia a mensagem principal de Jesus Cristo, que era trazer o homem ao arrependimento, levar esse homem ao batismo nas águas, levar este homem ao batismo com o Espírito Santo, para que esse homem pudesse receber dentro de si o reino de Deus e no porvir a salvação. Mas Nicodemos não entendia. Por que Nicodemos não entendia? Porque Nicodemos era homem natural, o homem carnal. Então ele foi ter com Jesus por causa dos sinais. E a igreja de Cristo, hoje, nos nossos tempos, ela está inchada de Nicodemos. Ela está cheia de pessoas que estão ali por causa dos milagres, por causa das bênçãos, por causa do... Então elas estão ali nas igrejas, por quê? Por causa dos sinais. Dos sinais. Então elas estão ali frequentando cultos, buscando resolução de problemas, estão ali buscando cura. Então elas estão por causa dos sinais. E Jesus quer trazer essas pessoas mais para perto, para dentro do reino. Jesus, ele não quer só libertar, Jesus, ele não quer só curar o seu corpo físico, Jesus, ele não quer só fazer sinais na sua vida física. Não, ele quer que você conheça ele de fato e de verdade. Ele quer que você conheça o reino que ele traz de salvação para você e para mim. Então ele quer muito mais, ele quer mais do que uma crença nos sinais, ele quer uma entrega verdadeira. Ele quer um homem novo, um homem nascido do Espírito, para que possa entender as coisas espirituais. E muitos estão dentro da igreja como Nicodemos, carnais, só em busca dos milagres carnais. Mas Jesus, ele quer fazer muito mais. Jesus, ele quer colocar dentro de mim, de você, o Espírito dele. Para que quando o Espírito de Deus chegar dentro de nós, chega também o reino de Deus. E a pessoa que tem dentro de si o reino de Deus, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem domínio próprio. Ela passa pelas tribulações, mas ela não desespera, porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde o Criador, o reino de Deus, o Espírito Santo vai dar ela direção para que todas as muralhas venham cair. E digo mais, muitas pessoas estão dentro das igrejas inchadas, porque muitos estão ali com medo do diabo. Porque elas sabem que se ela sair da igreja, o diabo vai fazer estragos na vida dela, como outrora fazia. Então muita gente está ali na igreja com medo do inferno, com medo de Satanás, com medo. Mas ela conhece Jesus pelos milagres, mas ela não conhece o Senhor por uma experiência própria. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus.
Você precisa nascer de novo, receber o selo do Espírito Santo, caminhar com Cristo, selado com o Espírito Santo dentro de você, conduzindo os seus pensamentos, conduzindo as suas atitudes, conduzindo a sua vida, guiando os seus caminhos. E muito desses acontecimentos, desses fatos, de nós termos uma igreja quase 90% carnal, uma igreja que ela é emotiva, a emoção está ali dentro, a emoção toma conta, a emoção toma lugar do culto racional, que é o culto inteligente a Deus. Então a gente vê uma igreja emotiva, uma igreja cheia de emoções, pessoas que ali diante, né, das emoções chora, pula, e aqui fora envergonham o nome de Jesus, aqui fora vive no pecado, aqui fora vive uma vida que não condiz o que ela é dentro da igreja. Por quê? Porque ela não se converteu, não houve uma conversão, não houve um novo nascimento, não houve uma transformação da velha criatura. Houve sim um massageio do ego. Porque o nascer de novo faz isso na criatura. O homem que é nascido do Espírito, ele é transformado. Em todos os âmbitos da sua vida se transforma. É isso que o novo nascimento, a velha criatura mortificada, a velha criatura ficou para trás, morreu, agora nasce um novo homem, cheio do Espírito Santo. Esse homem entende a voz de Deus, esse homem ouve a voz de Deus, esse homem é sensível ao toque do Espírito Santo, à obediência da palavra. Mas muito disso, a culpa é dos pregadores. Muita responsabilidade são dos pregadores que estão aí em cima dos altares. Os pregadores que não evidenciam o Espírito Santo. Pregadores que não ensinam os seus membros a abandonar o pecado, a largar a vida errada, para que eles possam receber o Espírito Santo. A culpa da igreja está dessa forma que está, emotiva, fria. Uma igreja problemática, cheia de fofoca, cheia de disse-me-disse. É irmão querendo puxar o tapete do outro irmão. É irmão querendo ver o mal do outro irmão. A igreja não está mais unida, ela não é unânime em oração. É cada um por si, Deus por todos. A culpa dessa igreja fraca, apostada, a culpa é da maioria dos pastores. Não quero generalizar e nem culpar ninguém e nem fazer juízo de valor. Mas a culpa é de muitos pastores que não são pastores. A igreja está precisando não de pastores de igreja, ela está precisando de pastores de ovelhas. Pastores de ovelha ensina a sua ovelha. Ele fala para a sua ovelha abandonar o pecado. Ele ensina a sua ovelha a abandonar as práticas pecaminosas. Ela pega essa ovelha e faz essa ovelha chegar ao batismo nas águas. Ela faz essa ovelha chegar ao batismo com o Espírito Santo. Mas muitos pastores de igreja não ensinam, porque eles têm medo. Eles têm medo. E sabe qual é o medo? Porque se eles falarem a verdade, a igreja fica vazia. Muitos membros vão sair. E aí sabe o que acontece? A arrecadação cai. E ele fica apegado na arrecadação mensal do dízimo, na arrecadação mensal da oferta, com medo de cair a arrecadação, com medo de perder o dinheiro que entra. Então fica aí esses pastores dando mensagens que massageiam o ego, mensagens motivacional. Só motivando, Deus é contigo, Deus vai fazer, Deus te ama, Deus vai fazer na sua família, Deus vai fazer na sua casa. Então fica com essas mensagens paliativas e não falam a mensagem da verdade, e não leva esse membro a abandonar o pecado, não leva o membro a batizar nas águas, e quando leva a um batismo maleável. Não, você tem que levar o seu membro, a sua ovelha, a um batismo sincero nas águas. E falar para ela, olha, agora você batizou nas águas, você precisa receber o Espírito Santo. Mas nós temos visto muitos pastores de igreja em cima no altar que tem medo
de falar a verdade para a igreja. Tem medo, com medo de perder membro. Com medo de perder membro. E aí eu pergunto, pastores, qual a diferença do membro sair da tua igreja e ir para o inferno ou ficar dentro da sua igreja e ir para o inferno também? E você está arrumando um problema grandioso que é com o dono da obra, que manda você falar a verdade e você não fala. Igrejas que não evidenciam o batismo com o Espírito Santo. Igrejas que têm um culto todo emotivo e canta e dá oportunidade aqui e oportunidade ali. E não estou falando que não deva dar oportunidade, mas não enfatizam o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, a busca dos dons do Espírito Santo, a busca do revestimento do Espírito Santo como a mensagem principal. Tem igrejas que nem Espírito Santo cita. E a culpa é dos pastores. A culpa é dos pregadores que têm medo de falar a verdade. Porque você quer saber na Bíblia como que tem que ser a igreja de Cristo? Como que deveria ser a igreja de Cristo? Vamos olhar para Atos, para o livro de Atos. Olha como era a igreja de Cristo. Paulo, principalmente Paulo, tinha uma preocupação com que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Muitas delas eram batizadas no batismo de João, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então Paulo tinha uma preocupação em que essas pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus. E Paulo tinha essa preocupação. Vamos ver em Atos 8. Abra sua Bíblia para você ver Atos 8, no versículo 14 ao 17. Olha o que diz lá. Os samaritanos receberam a palavra. Então receberam o batismo de João, a palavra do arrependimento, a palavra de conversão, se converteram e estavam seguindo no caminho. Mas eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então mandaram-se 2 discípulos para lá, para que eles pudessem ser batizados com o Espírito Santo. Confere aí para você ver, pastor, confere para você ver, servo. Atos 8, 14, 17. Então, 2 discípulos foram para lá e logo impuseram as mãos e o Espírito Santo foi derramado sobre aquela igreja que tinha recebido só o batismo de João. Olha a preocupação de Paulo para que essa igreja não caminhasse sem o Espírito Santo, porque ele sabia, igreja que caminha sem o Espírito Santo, no meio dela o diabo faz a festa, faz fofoca, disse-me disse, irmão contra irmão. Então é preciso que a igreja receba o batismo do Espírito Santo para que ela cresça espiritualmente em força, para que ela cresça espiritualmente e siga produzindo frutos para o reino de Deus. Uma igreja nascida de Deus, uma igreja batizada com o Espírito Santo, ela não tem fofoca. Os problemas que surgem logo se resolvem. Por quê? Porque são nascidos de Deus, eles entendem as coisas espirituais, não são Nicodemos da vida, que só estão ali por causa de milagres. Então tem que haver essa preocupação de todos os pastores, os servos, de enfatizar, levar o membro ao batismo do arrependimento e logo após o batismo com o Espírito Santo. E quando nós olhamos para dentro da igreja e atendemos muitas pessoas que estão há anos na igreja e não receberam ainda o Espírito Santo. Mas por que é culpa delas? Não, é culpa do pastor, porque não ensinou, porque não conduziu essa ovelha ao batismo com o Espírito Santo. Até conduziu ao batismo nas águas, mas não conduziu ao batismo com o Espírito Santo. Então vamos seguir o exemplo de Paulo, a igreja de Atos. E vou trazer outro exemplo para você. Olha em Atos 6, Atos capítulo 6, no versículo de 3 ao 5. O ministério estava crescendo e os diáconos precisavam de separar pessoas para cuidar das viúvas que estavam desassistidas. Então, levantou ali, quem vai cuidar, quem vai cuidar. E olha o que Paulo diz. Irmãos, vamos separar pessoas para que cuidem dessa obra. Mas irmãos cheios do Espírito Santo
e de sabedoria, para que eles cuidem dessa parte da obra, e nós vamos ficar separados para o ministério da verdade, do qual fomos chamados. Confere aí Atos 6, 3 e 5. Até para fazer a obra de Deus, você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque senão o diabo vai te usar e você vai ser língua maldizente no meio da obra. Você vai ser fofoqueiro na obra de Deus. Você vai ser a raiz do disse-me-disse na obra de Deus. Confere em Atos para você ver. O que eu estou dizendo é bíblico. Até para fazer a obra de Deus, pequenas obras, tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Então, olha a preocupação que Paulo tinha em todos os âmbitos da igreja, em todos os ministérios. Tinham que ter pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, convertidas, realmente pessoas de Deus. E aí, quando nós andamos mais um pouco à frente em Atos, no capítulo 18, lá no capítulo 18, nós vamos ver a história de um homem chamado Apolo. Apolo era batizado no batismo de João. E esse homem, por confiar, por ser discípulo de João, batizado no batismo de João, se converteu, batizou nas águas. Esse homem levava a mensagem do evangelho só pelo batismo de João. E quando Priscila e Áquila, que eram discípulas de Paulo, ficou sabendo que esse tal Apolo pregava a palavra, encontrou na sinagoga, mandou ele até Paulo e escreveu uma carta. Confere em Atos 18 e depois em Atos 19. Mandou Apolo ir encontrar com Paulo. E quando Apolo encontrou com Paulo, Paulo disse: em que pregas a palavra? Ele disse: só no batismo de João. E aí Paulo pergunta: e você já foi batizado no Espírito Santo? Ele: não, nunca ouvi falar em Espírito Santo. E aí Paulo imediatamente fala do Espírito Santo e coloca as mãos sobre ele e ele recebe o Espírito Santo. Então ali ele é selado com o selo do Espírito Santo. Por que isso acontece? Porque Paulo sabia que se esse homem continuasse pregando a palavra de Deus sem o Espírito Santo, ele não ia resistir às tentações, às perseguições. Ele não ia resistir, porque Paulo sabe que igreja que não tem os seus membros, o seu corpo revestido no Espírito Santo, essa igreja é problemática. Essa igreja, ela mata os seus membros. Essa igreja é cheia de fofoca, é cheia de disse-me-disse, porque aonde não há convertidos e onde não há batizado no Espírito Santo, aonde não há pessoas nascidas de Deus, o que reina muitas das vezes ali é o espírito do diabo. E o diabo entrou para dentro das igrejas e ele sabe aonde é o ponto fraco. Ele sabe que aquele membro que não é batizado com o Espírito Santo, aquele membro pode ser fonte de fofoca, pode ser fonte de disse-me-disse. Aí começa a falar do pastor, começa a falar do outro, começa a jogar as dissensões na igreja. Daqui a pouco está uma igreja dividida, daqui a pouco o nome de Jesus está sendo envergonhado e a igreja está fraca, apostada na fé, não acontece milagres, não acontece nada. E aí fica a igreja fria. Mas por quê? Por causa que não há uma ênfase dos pregadores a enfatizar, a levar as suas ovelhas ao batismo com o Espírito Santo. Então, pastores, colegas, servos, eu não sou um pastor, mas eu sou servo do Senhor, porque foi Ele que me resgatou do mundo para levar a palavra dEle. Eu sou discípulo, eu não me importo com título. Eu estou pouco me lixando para título. Eu não me importo com título, eu quero ser servo. Eu quero ter a humildade de servir ao meu Senhor e levar a palavra da verdade, sem o meu achismo, sem o que eu penso, sem colocar a minha pitada do meu eu, mas eu quero levar a palavra pura da verdade, a palavra que confronta a vida do pecador e faz ele mudar. Se não for assim, que Deus tire a minha vida, porque ficar aqui enganando e sendo enganado, eu não quero. Que Deus abençoe e que essa palavra entre no seu coração, principalmente de líderes. Espírito Santo, obrigado por esta palavra, meu Pai. Que ela seja frutificada nos corações. Aonde ela cair, meu Deus, no coração, que esse coração seja terra fértil, para que dê frutos do teu Espírito
e que o Espírito Santo possa voltar a reinar dentro da sua noiva. Em nome de Jesus. Amém.